Estamos chegando para mais uma aula aqui. Hoje a aula 12 de ondulatória. Nas aulas anteriores a gente entendeu um pouquinho o que é intensidade sonora e nível sonoro, fizemos exercícios e hoje é o momento de estudar um pouquinho a respeito de uma coisa bem interessante que a gente chama de efeito Doppler. Você fala assim, efeito Doppler, nunca ouvi falar, não faz parte do meu dia a dia. Aí é que tá, faz sim parte do seu dia a dia. Você que nunca se deu conta, na verdade, não se deu conta que você não sabia da existência teórica dele, né? Que nunca te explicou, mas você vai ver como que faz. Vamos ver como que isso funciona, ó. Todo mundo já percebeu a seguinte situação. Imagina que você está parado na rua e você vê lá no final da rua uma ambulância com a sirene ligada. Então, tá emitindo um certo som, tá? E ela vem em sua direção. Imagina que você está parado na rua, tá? Você está lá paradão, conversando, e aí aquele som cuja frequência é baixa, né? Ele vem aumentando. A frequência vem aumentando, aumentando, aumentando. Quando ela está na sua frente, a frequência é máxima. E aí a ambulância passa por você e vai indo embora. Conforme ela vai indo embora, a frequência vai diminuindo. Aí você me pergunta, poxa, nada de novidade, realmente, isso acontece. Qual é o fenômeno que está envolvido nisso? Você está do lado de fora e você ouve então aumentar quando se aproxima e diminuir a frequência quando se afasta. Só que para pensar para o motorista ou para um passageiro, para qualquer pessoa que esteja dentro da ambulância, essa variação na frequência que aumenta e diminui, são frequências diferentes, não acontece para eles. Por quê? Porque estão se deslocando dentro da ambulância. E aquela sirene em cima deles vai produzir uma frequência sonora que é sempre a mesma. Então, dependendo do seu ponto de vista, vamos colocar dessa maneira, você vai ter diferentes frequências. E se você for ver, na verdade, essas frequências diferentes estão envolvidas com dois personagens. O observador, que no caso era você, e a própria fonte sonora, que era a ambulância. Então, na verdade, existe uma relação entre a velocidade do observador e a velocidade da fonte sonora. E a isso nós damos o nome de efeito Doppler. Legal? É esse o contexto que a gente vai ver. Não é só para a ambulância que se aplica isso, mas para o finalzinho da aula eu vou te contar algumas coisinhas a respeito desse fenômeno que levaram a um grande desenvolvimento do conhecimento humano, vamos colocar dessa maneira, ok? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui de uma outra maneira, ó. Como que a gente vai entender? A gente consegue ver essas ondas sonoras, né? Mas tem um site bem interessante que eu vou deixar aqui na descrição para você, tá? Para você poder acessar isso aqui e fazer esse teste. O que esse site faz aqui? Ele é um simulador, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar uma nave bem aqui no centro e essa nave, repara, ela está emitindo ondas sonoras. Qual que é a velocidade dela? Ela é zero. Então, vamos pensar o que tem aqui em cima. Aqui é a velocidade relativa a velocidade dela em relação ao som. Como a velocidade dela é zero, zero sobre a velocidade do som vai dar zero. Então, ó, o que a gente consegue perceber? Consegue perceber o seguinte, que quando ela está parada, as ondas sonoras que são representadas aqui por essas circunferências, ela possui, ó, cada comprimento de onda aqui, possui a mesma distância. Não é isso que a gente está vendo? São bem iguaizinhas, são idênticas na verdade. Porque a nave está parada. O que aconteceria então se eu colocasse essa nave em movimento? Vamos pensar um pouquinho? Na verdade eu vou simular. Ó. Vou deixar ela aqui nesse cantinho. O que a gente pode fazer é fazer com que ela adquira uma certa velocidade. Ó. Ali, por exemplo, eu vou colocar ela para que ela tenha uma velocidade que seja a metade da velocidade do som, 0,5, ok? E vou soltar. Olha o que acontece aqui agora. Conforme a nave está emitindo som, ela também está se deslocando com uma certa velocidade e ela vai correr atrás desse som. Repara a seguinte situação, se eu colocar o mouse aqui, olha a frequência, está chegando muito mais ondas em um segundo aqui do que se eu colocar o mouse aqui. Se eu colocar o mouse nessa posição aqui, quanto tempo vai levar para passar várias ondas, certo? Passam-se muito mais ondas aqui do que aqui, ou seja, a frequência nessa região é maior do que essa. Então se eu imaginar que o mouse, se você imaginar que o mouse é você, e você está nessa posição, e o que está acontecendo aqui, essa nave na verdade é a ambulância, ela está indo em sua direção, não é isso? Então está ocorrendo um aumento da frequência, porque ela emite o som e ela se desloca para frente, emite o outro. Então vão se acumulando na frente dela. O que acontece? Então isso aqui é a ideia, né? Você estava parado e a ambulância está vindo na sua direção, portanto a frequência está aumentando. E se fosse o contrário? Se você estivesse aqui e a navezinha estivesse indo para lá, a ambulância, no caso, está indo para lá, a frequência está diminuindo. Tá vendo? Essa é a ideia.
Entendeu? Esse é o segredo por trás do efeito Doppler. Porque a velocidade do som ela é relativamente baixa comparada a outras velocidades. Então, por exemplo, a velocidade do som no ar, a gente pode considerar em torno de 340 metros por segundo. Tá? Então você tem carros, por exemplo, que vão aí a 500 km por hora, 600 km por hora, carros de teste, tá? 500 e poucos km por hora, que eles quebraram alguns recordes em deserto, por exemplo. Mas são muito próximas as velocidades que já são são suficientes para você poder ter esse tipo de efeito. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui agora ainda nesse simulador para a gente pegar a ideia? Eu vou trazer essa navezinha para cá e agora eu vou colocar a velocidade dela na velocidade do som. Olha o que acontece. Ela emite o som e a onda sonora vai ficando se acumulando, tá vendo aqui que não vai ninguém para frente? Tá? Então aqui eu tenho uma diminuição na frequência e aqui eu vou ter tudo acumulado nesse canto. Perfeito? Então aqui a nave está na velocidade do som. E o que aconteceria então se eu colocasse a nave acima da velocidade do som? Por exemplo, 1.56. Acontece que ela emite o som e ela chega nesse ponto aqui, meu mouse, por exemplo, tá vendo aqui, ó? A nave chega antes do que o próprio som. Então isso a gente fala assim, tal avião quebrou a barreira do som. Mach 1, Mach 2, Mach 3 e por aí em diante. Então o avião, quando passa da barreira do som, se ele passasse na sua frente, o que aconteceria? Você viria, né, o avião passando, somente depois você ia ouvir, o som da passagem dele. Por quê? Porque ele está mais rápido do que o próprio som consegue se deslocar. Interessante, acho que esse aplicativo dá uma ideia bem legal do que é o efeito Doppler. E agora a gente vai precisar calcular, a gente vai aprender como que se calcula essa ideia de efeito Doppler. Será que eu consigo determinar qual é a frequência, que a gente chama de frequência aparente, que um observador vai estar escutando, vai estar ouvindo conforme a fonte se desloca? Claro, se não tivesse, não teria feito essa pergunta, né? Então vamos lá. Qual é o nosso problema? Tirando da animação, a ideia da ambulância era essa. Você estava parado aqui, e a ambulância ela pode estar se aproximando ou se afastando de você, certo? Do contrário, você também pode se afastar da ambulância, ou se afastar para cá, perdão, ou se aproximar. Então, na verdade, são velocidades relativas. Os dois podem estar se aproximando, os dois podem estar se afastando, a ambulância pode estar se aproximando do objeto, do observador, e assim por diante. Tem várias coisas que podem acontecer. Tá? Então, qual é a forma que a gente vai calcular aqui? Então eu vou trazer a equação, e não cabe aqui nessa aula descrever como que se chega nessa equação, ou seja, o desenvolvimento dela, tá? Mas é importante entender duas coisas aqui. Primeiro, o que é F', o que é F, e depois o quando eu vou usar mais ou menos nesses valores aqui, tá? Então vamos partir aqui do princípio. Eu já vou deixar anotadinho aqui do lado pra gente. F' é a frequência, já bem anotado aqui, ó. É a frequência aparente. Então não é aquela real, é aquela que sofreu modificação por causa do deslocamento da fonte ou do observador. Aparente. Ok? E o F, na verdade, é a nossa frequência real, é a frequência que aquela sirene, por exemplo, realmente estaria emitindo se você tivesse parado do lado dela, tá? Frequência, então, real. Obviamente, todas as duas são medidas em Hertz. Ok? Bom, o nosso problema agora é identificar quando que eu uso positivo e quando que eu uso negativo nessas duas posições aqui da nossa equação, certo? Bom, vamos tentar pegar o que nós acabamos de fazer. O que a gente acabou de perceber? Vamos voltar para o exemplo real da ambulância. Que quando você está parado, você é o observador, e a ambulância, que é a fonte sonora, se aproxima de você, você percebe um aumento da frequência, não é isso? Um aumento. Então, se você está aqui em cima, certo? Vamos imaginar uma outra situação agora. Imagina que a fonte está parada, é uma caixa de som, tá? E você se aproxima dela. Então lá longe a frequência é baixinha. Conforme você vai se aproximando, você percebe um aumento na frequência. Então quando o observador se desloca, a velocidade com que ele vai se deslocar vai provocar um aumento. Então quando o observador, ó, vamos deixar até anotadinho aqui assim, ó. Opa. Para o observador, o que vai acontecer aqui então? Vai ser positivo
quando ele se aproxima da fonte, certo? Tá? E vai ser negativo, porque a gente vai perceber uma diminuição na frequência quando ele se afasta. Tá? Então, se aumenta a frequência, aqui em cima na parte dessa fração só pode ser positivo. Então, quando o observador se aproxima da fonte, a frequência vai estar aumentando. Tá? Em relação à fonte, como que eu vou conseguir determinar se ali embaixo vai ser positivo ou negativo? Concorda comigo que está na parte de baixo da fração, está no denominador? E aí é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior for o valor aqui de baixo, menor vai ser o meu resultado. E quanto menor for o valor, maior será o meu resultado. Então, quando a fonte se aproxima da gente, o que acontece? Ocorre um aumento na frequência. E para isso aqui poder aumentar, já que estamos percebendo que isso aqui está na parte de baixo da fração, o meu raciocínio tem que ser invertido. Aqui não é positivo quando ele se aproximava. Então, se está na parte de baixo da fração, vai ter que ser negativo para quando ele se aproxima. Então, quando a fonte, quando a ambulância estava se aproximando, eu vou usar o valor de negativo. Porque usando o valor de negativo, o meu resultado aqui dessa conta, dessa fração, vai me dar valor, vai me dar um número maior do que o numerador e, consequentemente, a minha frequência aparente vai aumentar, ok? E vai ser, então, portanto, aqui, ó, né, positivo quando vai se afastar, tá? Quando ela se afasta. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver como que usa essa equação, tá? Eu deixei preparado aqui pra gente um exemplo, para ficar mais claro isso daqui. Deixa eu só tirar isso daqui da nossa frente. E vamos aqui então, certo? Vou pegar aqui uma outra cor, só para a gente poder sublinhar algumas coisas que são úteis aqui para a gente como referência. Bom, o problema é o seguinte, uma ambulância desloca-se com velocidade, ó, então já tenho a velocidade da ambulância, que nada mais é do que a velocidade da fonte, não é isso? Tá? Ela se desloca com velocidade de 72 km por hora em direção a um observador que está parado. Então vou anotar aqui embaixo, ó, velocidade da fonte é igual a 72 km por hora. Perfeito? Bom, que mais? O observador, ó, está parado. Isso indica pra gente que a velocidade do observador é de 0 metro por segundo. Repara que a gente está trabalhando no SI. Então aqui em cima isso não pode ficar em quilômetros por hora. O que eu vou ter que fazer? Dividir isso aqui por 3,6, ok? 72 dividido por 3,6 são 20 metros por segundo, ok? Bom, continuando a leitura do exercício. Sabendo que a sirene encontra-se ligada e emite um som de frequência igual a 528 Hz, então isso aqui, ó, é a frequência real, F, certo? Então a frequência real, 528 Hz, perfeito? Determine a frequência ouvida pelo observador. Então, o que ele quer que a gente faça é exatamente determinar qual é a frequência aparente, ou seja, F'. Essa é a nossa pergunta do problema, ok? Ele pediu para a gente usar aqui, ó, use a velocidade do som como sendo igual a 340 metros por segundo. Então, velocidade do som a gente vai usar como 340 metros por segundo. Ok? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui. Eu tenho todos os dados que eu extraí do enunciado e agora eu vou aplicar todos esses dados na minha equação que a gente sabe que está relacionado com o efeito Doppler. Como que a gente vai calcular isso? Trazer a equação para cá de novo. Ó. F' é igual a F que multiplica velocidade do som mais ou menos velocidade do observador dividido por velocidade do som novamente, certo? Deixa eu fazer um S melhorzinho. Mais ou menos velocidade da fonte. Isso aqui a gente acabou de ver, né? Agora há pouquinho. Então vamos substituir os valores que nós temos aqui. Frequência aparente, que vai ser a que está sendo ouvida pelo observador, vai ser a frequência real, que é de 528 Hz, que eu deixei anotadinho aqui, que vai estar multiplicando, então, velocidade do som, que foi pedido para usar em 340, então, ó, 340, mais ou menos qualquer velocidade do observador. O observador está parado, então 0. Então, mais ou menos 0. Tudo isso, ó, dividido por quanto? Né? Novamente, a velocidade do som, 340,
mais ou menos, e aí vamos até decidir já o que vai ser esse mais ou menos, né? Então, o que acontece aqui? O observador está parado e a fonte está se aproximando. Se a fonte se aproxima, a gente sabe que qual vai ter que ser a resposta aqui? O nosso resultado vai ter que dar um resultado maior do que a frequência real, porque foi isso que a gente percebeu, né? Ocorre quando eu tenho uma ambulância se aproximando de mim, eu ouço um aumento na frequência, ok? Então eu vou ter que ter como resultado aqui um valor maior do que 528. Para poder ter um valor maior do que 528 aqui, e eu tenho uma fração, aqui embaixo, isso aqui tem que dar um resultado maior do que 1. Então aqui só pode ser negativo, ok? Qual é a velocidade da fonte? 72 km por hora, na verdade, 20 metros por segundo. Vou colocar aqui então, certo? Vamos lá, F' vai ser, portanto, 528 que multiplica 340 mais ou menos zero vai ser o próprio 340. Deixa eu passar um pouquinho para cá. E quanto que dá conta aqui embaixo? Ó, 340 menos 20 vai dar 320, certo? Para resolver essa conta, eu posso cortar esse zero com esse zero, simplificar, estou dividindo os dois por 10, e, portanto, eu vou trazer para cá o nosso desenvolvimento. F' vai ser igual a 528, que multiplica. Se você fizer essa continha aqui de 34 dividido por 32, ou, se quiser, 340 dividido por 320, o resultado vai ser de 1,0625. Reparou que o valor aqui, ó, é maior do que 1. Seria igual a 1 se as velocidades aqui ficassem, por exemplo, 0 e 0. 340 sobre 340 daria 1. Como esse valor aqui embaixo ficou menor, o meu resultado vai dar maior do que 1, certo? Por isso que a gente consegue garantir que eu estou tendo um aumento na frequência. Quando nós multiplicamos 528 por 1,0625, nós vamos descobrir que a frequência que está ouvida pelo observador é de quanto? 561 Hz. Já fiz a continha aqui anteriormente, para deixar sem problemas para a gente, né? Então aqui, ó, temos isso aqui como resposta final. Vamos analisar o que nós temos? É importante analisar também. Nós esperávamos o quê? Que ocorresse um aumento, porque o observador estava parado e a fonte se aproximava em direção ao observador. E realmente nós tivemos esse aumento. Inicialmente é de 528, e aqui nós temos como resposta 561. Então percebe que isso é relativo. Aquilo que o observador vai estar ouvindo não é real. Tá? Na verdade, ele é um produto de um fenômeno que a gente chama de efeito Doppler. Como eu tinha te prometido, será que trazer algumas... Na verdade, eu tinha te prometido que a gente ia discutir algumas coisas bem rápido, porque não cabe aqui tornar essa aula muito longa. Algumas aplicações disso, tá? Então, quando você pega o efeito Doppler e aplica ele, se adapta a ele, você usa a teoria da relatividade, tá? Então a gente vai fazer algo para a velocidade da luz. Isso levou, em 1929, um cientista, um astrônomo chamado Edwin Hubble, a medir o efeito Doppler nas estrelas. E ele verificou que as estrelas estavam se afastando uma das outras. Décadas mais tarde, esse foi o primeiro indício. O primeiro indício para a criação da teoria do Big Bang foi a observação de que estrelas estavam se afastando uma das outras. Como que se mede isso? Por uma coisa chamada efeito Doppler. Então, a gente tem uma mudança na frequência do som, então a gente tem uma mudança, se eu tenho objetos se afastando um do outro, nós teríamos um efeito, uma diferença, uma variação na frequência da luz, o que faria ela mudar de cor, por exemplo, tá? Então, quanto menor fosse a frequência, se tivesse um desvio para o vermelho no espectro, tá? Que a gente chama de redshift, desvio para o vermelho, indicaria que nós teríamos então estrelas se afastando uma das outras, e foi isso que foi observado. Então, uma das aplicações foi modificar essa descoberta do efeito Doppler e aplicar ele à luz das estrelas e levar, décadas mais tarde, a formação, junto de inúmeras outras coisas, a formação da teoria do Big Bang. Outra coisa, ultrassom. Tá? Uma mulher grávida, uma pessoa grávida, pode fazer o ultrassom com Doppler. Tá? O que a gente vai querer ver? Então, por exemplo, no ultrassom com Doppler, é possível verificar a passagem, o fluxo sanguíneo no cordão umbilical, por exemplo, dentre outras coisas, né? Então eu poderia ver qual é a artéria umbilical, certo? E as veias. Então a gente vai ver sangue da mãe para o bebê, do bebê para a mãe. Essa é mais uma aplicação do efeito Doppler, e isso aí já está relacionado à medicina, ok? Certo? Então,
Então, era essa a ideia da aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um pouquinho complicado, tem que pensar se é positivo, se é negativo, o que acontece aqui, mas se estudar vai dar tudo certo. Legal? Bom, só queria te lembrar uma coisa, que essa aula provavelmente você esteja assistindo no YouTube, mas todas elas estão no nosso canal, estão organizadas aqui na nossa plataforma Scientia TV BR, futurecom.futurecom.com.br, onde você tem todas elas organizadas, bonitinhas aqui. Se você achou que isso é um trabalho legal, que quer contribuir, você pode patrocinar essa ideia fazendo uma doação no valor que você achar correto, certo? Clica ali, faz a sua doação via cartão de crédito, boleto bancário, enfim. Também temos uma página no Facebook, tá? facebook.com/scientiatv. Curte lá, dá um like para estar acompanhando toda vez que a gente lançar uma aula nova, toda vez que a gente publica uma matéria a respeito de ciência, tecnologia, educação, enfim, a gente está tentando sempre colocar alguma coisa aí, ok? Então, é isso que eu queria passar para você hoje. A gente vai se falar na próxima aula. Até mais!